Bom, a primeira, eu gosto de começar pelo cadastro de pessoas físicas e jurídicas, tá? Tu pode clicar ali em pessoas, tá? No botão pessoas. Então, essa tela está disponível no menu Cadastros Pessoas, no menu horizontal e também no vertical, Cadastros Pessoas e a tela Código 1. Tá? Tá. Então, assim, existem dois cadastros principais, assim, tá? Um deles é o cadastro de pessoas e o cadastro de que chama de funcionários, tá? Uhum. Ah, então, esses dois eles são necessários para a gente utilizar o sistema, tá? O que são cadastro de pessoas? Cadastro de pessoas é o cadastro, né, de pessoa física e jurídica, PFPJ, ponto, Uhum. né? O que é o cadastro de funcionários? Por exemplo, aí a gente vai precisar, para as publicidades, definir os vendedores, para cálculo de Uhum. comissão, para uma série de coisas. E, então, no cadastro de funcionários, a gente vai lá incluir lá o vendedor, por exemplo, né? E a gente Uhum. vai dizer que o vendedor e a gente vai puxar o cadastro da pessoa física dele, tá? Certo, aham. Isso a gente vai fazer. Bom, eu vou explicar de uma forma geral como funciona todas, em geral, vou dizer, 95% das telas do sistema funcionam do mesmo jeito, tá? Então, Uhum. eu vou explicar como funciona essa tela e praticamente os mesmos controles você vai encontrar nas outras. Então, Uhum. funciona do mesmo jeito nas outras, tá? Uhum. Tem ali aquelas 4 setas pretas ali, tá? Que é tipo um tocador de música, né? Um media player, Tá. tá? Uhum. Vai para o primeiro, a seta bem à esquerda vai para o primeiro registro, né? O que é o registro? É a primeira informação do cadastro, né? Seria a primeira pessoa cadastrada. Pode clicar aí que por padrão já tem um cadastrado que eu acho que é a Asp. Tá. Pode clicar, Uhum. tá? Pode clicar. Tá? Cliquei, Aspen. Isso. Pronto. É que demorou um pouquinho. Aí depois as duas setas do meio, elas avançam, retrocede de um em um, né? Vai passando cadastro por cadastro. Então esse controle por setas, ele só funciona muito mais nos parâmetros de regras de negócio do que naqueles cadastros que eles vão criando volume com o tempo, né? Ou seja, depois que tu tiver 1000 clientes aí, tu não vai ficar passando um por um para localizar, certo? Uhum. Certo. Tu não vai ficar garimpando um por um até achar. Então, no início ele funciona, tá? Então, eu falo, mas é bom, a gente vai ver o outro recurso de localizar, que é o que logo no curto prazo tu vai estar utilizando. Vai ser obrigado a É. utilizar, tá? Aham. Porque Uhum. essas setas não vão atender. E a seta bem da direita vai para o último, Sim. tá? Uhum. Para o último cadastro feito, que é aí acho que já deixei cadastrado de É, vocês. o Aí. HC tem Isso. o Aspen e o HC. Tá. Vai para Aspen e avança de um em um para ver se tem alguma coisa entre os dois. Não. Com a seta para a direita, não? Tá. Não. Perfeito. Bom, então, depois que, por exemplo, tu tiver 1000 clientes cadastrados, talvez tu utilize a seta bem da direita, que é para posicionar para o último cadastro. Porque tu quer ver quem foi o último cliente cadastrado, qual foi a última venda de assinatura, né, cadastrada, Certo. o último Aham. contrato cadastrado. Geralmente o último é que, sei lá, pode dar algum probleminha, né? Uhum. Então, a seta bem da direita ainda tu usa, ela é, digamos assim, utilizável mesmo quando tu tem muitos registros, tá? Certo. Aí Então, de, aqui nessa pessoa física e jurídica, eu vou colocar todos os clientes, assinatura e publicidade. todo mundo. Independe, né? Eu vou colocar os clientes. Depois é que a gente separa isso. É Isso. dessa forma, né? Aqui essencialmente esse cadastro ele é utilizado, ele é compartilhado e utilizado entre todos os módulos, tá? Certo. Então assim, Aham. se você cadastrar uma pessoa física ou jurídica, essa pessoa física, enquanto tu só cadastra ela aqui, ela é só
um cadastro de pessoa física ou jurídica. Entendi. Não é nem assinante, não é nada, né? O relacionamento dela com vocês é depois nos outros modos. Vai cadastrar assinatura, tu vai utilizar esse cadastro que tu fez antes, né? Se tu vai cadastrar um contrato de publicidade, tu vai fazer uso sim. Entendi. Tá? Então é compartilhado em todo o sistema. Tá? Bom, aí eu tenho ali, em geral, tem 5 botões ali: salvar, cancelar, novo, alterar e excluir. Tá? Esses 5 primeiros botões são para você fazer manutenção desse cadastro e vai funcionar assim em outras telas, tá? De qualquer cadastro. Tá? Então, para cadastrar um novo, antes tu precisa clicar no novo. Tá? Para você alterar, primeiro você tem que estar olhando na tela o que você quer alterar, então você clica em alterar para liberar a alteração, digamos assim, né? E o excluir também. Primeiro você coloca localiza e seleciona e traz para a tela aquilo que você quer excluir. Tá? Certo. Aí depois tem algumas funcionalidades ali que são opcionais, tá? Dependentes, questionário, dados psicográficos, vínculos. São recursos adicionais do cadastro de pessoas. Tá. Dependentes, até um que é o mais utilizado, é que tu vai ter cadastrado, por exemplo, no caso de assinaturas, tu cadastra o titular da assinatura, né? E cadastra como dependente a mãe do assinante, o filho do assinante, a avó do assinante, né? Entendi. Para fins de informação. Às vezes quem paga assinatura não é o que fica ligando enchendo o saco, né? Entendi. Então nesses casos tem cadastro de dependentes. Tá. Até se tu clicar, tu vai ver que o comportamento da tela é bem parecido, tá? Pode clicar. Tá? Tem ali as setas, os botões que eu te falei, né? Ok? Certo. Aí, os 2 últimos botões... outra coisa. O escape, ele vai abrindo as janelas que tu precisa, tá? Conforme tu vai utilizando a tela. Então, assim, dependendo da situação, tu vai ter, sei lá, 4, 5 janelas abertas, uma em cima da outra, tá? Então, tu sempre tem que tu tem que prestar atenção nos limites da janela que tu tá abrindo, porque as janelas vão abrindo de tamanhos diferentes, né? Mas o que chama janela ativa é a janela que está com a barrinha azul, tá? Então é sempre dentro da janela com a barrinha azul que o sistema está esperando que tu faça alguma coisa para poder voltar para as janelas anteriores, tá? Tá certo. E na mesma ordem que ele vai abrindo as janelas, ele vai retornando, tá? Certo. Não tem como ser diferente, tá? Tá. Aí tem 2 botões ali, o localizar e fechar, tá? Embora tenha aquele xizinho ali para fechar a tela, sempre recomendo usar o botão fechar mesmo, né? Tá. E o localizar, a gente vai ver ele em todas as telas, que é para você localizar a informação, né? No caso, você está no cadastro de pessoas, então o primeiro passo, por exemplo, você não vai sair, digamos que já tenha uns 1000 clientes cadastrados, né? Aí você vai cadastrar com uma assinatura, um contrato de publicidade, você não vai começar clicando novo. Primeira coisa, você tem que ver se já não está cadastrado. Sim, pesquisar, né? Isso, pesquisar. Então isso vale para qualquer coisa que você for precisar cadastrar. Antes de clicar em novo, tem que ver se já não existe, para não ter informação duplicada, tá? Então a gente tem muitos clientes aí que acabam ficando com um cadastro de cliente aí, um cliente com 3, 4 versões de cadastro, porque o pessoal saiu cadastrando sem pesquisar, tá? E ele não dá, por exemplo, se eu for cadastrar um novo, eu colocar aqui, antes eu faria isso, colocaria o novo, acho que era F2, F4, alguma coisa assim, ele me direcionava para pesquisa. Não existe mais isso, então. Opa, saiu. Funciona um pouco diferente, eu acho. Tá. Nas pessoas.
É assim, deixa eu vou posicionar, clica em... Tu tá vendo que o F2, o F2 ele vai funcionar nos campos que tem aquela lupa à direita, certo? Tá, Todos os deixa eu ver. campinhos, Ah, lupa, a tá? lupinha, tá. Todos esses campos que tem uma lupa, tá? E de novo, estou Aham. falando, isso vai acontecer em todas as telas, tá? Todos esses campos que tem uma lupa, eles fazem uso de um cadastro auxiliar, tá? E o que é fazer uso de um cadastro auxiliar? Por exemplo, a cidade. Você não vai cadastrar para cada cliente, cadastrar a cidade novamente, né? Então, a cidade de Tubarão só tem um registro, uma vez cadastrado. Os bairros também, cada bairro só é cadastrado uma vez. As ruas também, né? Então, cadastrados, então existe um cadastro de cidades, para todos esses campos que tem uma lupa, tu pode entender que existe um cadastro de cidades, um cadastro de bairros, um cadastro de logradores, cadastro de CEP, cadastro de tipo de telefone, né? Certo, Então isso tudo são cadastros que existem disponíveis no sistema que você acha lá no menu horizontal e no vertical, tá? Tá. Bom, então nesses campos que tem a lupa, tu consegue clicar, dar um F2 ou clicar na lupinha que ele vai aparecer para te pesquisar. Certo, Os campos que não tem essa lupinha direita, eles não têm essa opção de pesquisa. Na verdade, por exemplo, no nome do cliente, a opção de pesquisa do nome do cliente em si, é o botão localizar lá de cima. Tá. Aquele botão localizar lá de cima seria o que tu chama de F2 para pesquisar o cliente. Sim. Tá? Então aqui ele abre uma nova tela com uma série de campos, né, filtros, né, que tu pode localizar por nome do dependente, por endereço, por CPF. Sim. Qualquer Então, um ali, né? É só marcar ali o checkbox e colocar a informação que tu quer localizar. Nos campos de texto livre, que chama ali nome, que tu digita qualquer coisa, o sistema ele acha, por exemplo, tu pode colocar assim, coloca HC, né? Pode colocar, e ele tem também o percentual, né? HC percentual NOT, por exemplo, tá? Ele vai pegar do cadastro todo mundo que contenha HC e NOT ao mesmo tempo, né? Tá. Então isso é bom quando tu tu pega uma parte do nome e uma parte do sobrenome, tá? Aí a tua pesquisa retorna praticamente alguns registros, só um ou dois, né? Tá. Se tu for procurar José, vai aparecer 500. Sim. José Manuel, né? Aí você bota José, percentual Manuel, aí vem só os que contém José e Manuel. Certo. Então aí tu pode colocar, por exemplo, HC, você vai colocar HC e clica em localizar, você vai ver que ele já... Eu não sei se ele permite 2 letras, acho que ele pede mais. Achou, tá? Achou. Aí, então, se existe, né, você não vai cadastrar novo, ou você altera alguma informação ou você vai excluir, né? Certo. Agora, se você botar o seu nome ali, possivelmente não vai ter, né? Lá Sim. Confere, dá uma conferida. Isso. Então, Perfeito. pronto. Quando não existe, então é porque, né, a gente não já tem a garantia de que não vai cadastrar em duplicidade, né? Certo. A garantia maior é se tu informasse ali o CPF ou o CNPJ, aí sim, né? Normalmente era o que a gente pesquisava mesmo. Tá. Certo. Bom, então o que você vai fazer? Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar em novo, né? Então você sabe que a Marcele já não está cadastrada, então você pode clicar em novo. Certo. Então você vai se cadastrar, certo? Você vai marcar pessoa física, aí nome, CPF, RG, né, expedidor,
Se não tiver todas as informações, não tem problema, mas o CPF pelo menos é obrigatório. Ok? Pode clicar no botão verdinho ali para que ele faça uma validação do CPF. Pra ver se... Aqui, eu tenho que apertar aqui. Não precisa. É porque assim, é que se tu preencher tudo e clicar em salvar, aí pode ser que ele vai dizer CPF já existe. Só que aí tu já perdeu um tempão digitando um monte de coisa desnecessariamente. E clicando nesse botãozinho aí, ele já verifica, mesmo antes de salvar, tá? Pode clicar. Tá. Tá, então, se tiver duplicado, ele já informa ali, aí tu não perde tempo, tá. Certo, entendi. Bom, o CEP tem duas opções, tá? A primeira forma é o seguinte, quando tu sabe o CEP, tu vai digitar e clicar no mapinha, tá? Nesse mapinha, no globinho ali, isso. Aí ele vai na base de CEPs e pesquisa, certo? Quando tu não sabe o CEP, então tu vai clicar naquela lupinha, né? Tá? E aí tu vai informar, começa pela cidade, né? Aí como a cidade com CEP por rua, tu vai ter que informar a rua, né? Possivelmente cidade e rua tu vai ter que informar. E aí tu vai selecionar o CEP em função do número da localidade, né? Tá. Aí tu pode clicar em F2 ou clicar na lupinha. Então sempre que tiver a lupinha, tu vai ter que usá-la, tá? Sim, aqui na verdade tá tudo igual, assim, com que eu já fazia. Tá. Aqui não teve alteração. Então toca a ficha. Tá tranquilo pra mim aqui. Tá dominado. Dominado não, mas tá tranquilo. Tá. Aí o complemento ali você usa para botar apartamento, né, andar, edifício, né? Endereço de cobrança, se for diferente, tu desmarca e informa, né? Se o cliente quer receber a cobrança em outro lugar, você desmarca. Se não desmarcar, ele vai assumir o endereço de cima sempre. Certo. Aí depois lá, então, outras opções, sexo, estado civil, data de nascimento, tá? Tá, isso daqui é obrigatório? No cliente não, né? Não. Isso aqui ele não exige isso, né? Eu não sei se sexo ele não obriga, tá? Não, sexo até tá, mas é o estado civil? Não é obrigatório. Tá. Aí depois os tipos de telefone, tá? Isso aí eu tenho como padrão, né? Se tu acha que tem que mudar, agora é hora de falar, tá? Mas a princípio tem funcionado os clientes aí, sem problemas, né? Acho que tá ótimo aqui. Deixa eu ver, abre ali os tipos de telefone. Tá, eu vi empresa, pessoal, Celular comercial empresa, e celular. pessoal, Tá ótimo. Bom. Aí aqui o e-mail, né? Isso. Tem uns campos ali, forma de conhecimento, tá? São opcionais. E o que é aqui? Vai na lupa, abre na lupa ali se tem alguma opção, não tem? Não. Aí de que forma o cliente chegou até vocês, né? O cliente de vocês chegou até vocês. Tomou conhecimento via Facebook, via site, via jornal, via Instagram. Que legal. Via Snapchat, enfim. Tá? Então, se tu quiser usar esse campo, tu pode configurar essas regras nessa mesma tela, né? Tu abre e clica na lupinha ali. Sim, e daí eu crio, né? E aí você clica em cadastrar ali. Sim. A mesma regra, né? Primeiro você localiza se já não existe. Se não existe, então você cria. Certo. Tá? Então, perfeito. Você pode, tu tá com a senha de administradora do sistema, então tu tem permissão para fazer isso, tá? Tá. E categoria e subcategoria seria o que chama o KNAI do teu cliente, né? As atividades que ele
as atividades da empresa que ele está autorizado a fazer, tá? Isso é uma sugestão, tá? Se tu tu conhece o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas? Não. Tá, isso é do governo, né? Toda empresa, se tu consultar o teu cartão CNPJ, vai ter lá um CNAE principal, que é a atividade principal da tua empresa. Tá, certo, Tá? certo. É mais ou menos isso, é para saber o que teu cliente faz, na verdade, né? Entendi. Tá? Mas então, também é opcional. não existe necessidade. Tá? Bom, fora isso, naquele botão mais info complementar ali, Aqui? tem um botãozinho ali azul, sobe ali. Tá. Do lado do e-mail. Tu pode ter vários e-mails. Não, lá em cima. Tá, Aí achei. tem vários outros campos também, todos opcionais, tá? Nossa. Responsável, profissão, escolaridade, né? Nossa, legal. Então, como eu te falei, né? Eu parto da implantação do padrão, né? Se tu diz assim, Bira, mas eu quero usar tal campo, então agora é a hora da gente ver se existe esse campo, né? Possivelmente está dentro dessas opções, tá? Então, Na verdade, para mim tudo isso é muita novidade, porque antes eu nem sabia da existência desses campos aqui. Então tem uma série, então tudo isso são informações aí que tu pode são campos que tu pode estar utilizando, tá? Tá. Então, se tu vê que surge a necessidade de alguma informação, então isso que eu vou te falar agora é importante, tá? Por exemplo, quando tu sente a necessidade de ter mais uma informação no sistema, é importante verificar o campo, né? O campo apropriado, né? Aqui já existe um campo com um nome similar, né? Uhum. E ver se no relatório que tu já usa, sei lá, relatório de cadastro, de contas a receber, se já existe filtro para esse campo, tá? Tá. Porque aí tu garante o quê? Que esse campo que tu começou a usar, ele já está disponível lá no relatório que tu já usa, entendeu? Uhum. O que acontece muito é que tem clientes que saem usando o campo, aí vai tirar o relatório, alguns não tem um filtro para aquele campo, né? Entendi, Aí tem que fazer personalização e tal, tem custo. Então eu já recomendo escolher de forma inteligente os campos, né? Novos campos, tá? Uhum. Eu tenho, na verdade, para mim a questão de pessoa física não, mas a jurídica, por exemplo, eu preciso muito saber a data, ter um local para colocar a data de fundação da empresa, o aniversário da empresa. Isso tem? Isso vai, quando tu cadastrar, ele pode salvar então esse aí. Tá. Na verdade ele fica na data de volta ali, localiza o HC ou a ASP, né, que são pessoas jurídicas, ele troca ali, né, quando a pessoa jurídica vai para o primeiro. Ué. Quando a pessoa jurídica, ele troca os campos, né, porque o nome é o nome fantasia, que chama, né, aí tem a razão social conforme o cadastro CNPJ, e o que era a data de nascimento lá vira a fundação. Perfeito, então. Então isso está resolvido. Perfeito. Para mim o que eu preciso tá aqui tudo na primeira tela. Na primeira, Tá jóia, então. Melhor. Tá. Então tá beleza. Então se tu avançar um cadastro Avança tu vai ver o cadastro que eu fiz da empresa de vocês. Perfeito. Tá? Em pessoa jurídica eu sempre recomendo, né? Cadastrar consultando o cartão CNPJ, né? Todas essas informações aí eu não hackeei, tá? Eu peguei no cartão do CNPJ. Tá. Então eu peguei o CNPJ de vocês, consultei lá na Receita e aí eu tive inclusive a data de fundação, né? Certo. Ok?
Ok. Perguntas? Nenhuma. Então todas as telas funcionam dessa forma, tá? E se Tá tu quiser, certo. tu quer fazer um cadastro de pessoa jurídica, de algum cliente? Por enquanto a gente está só no cadastro, né? Isso. Mesmo, né? Deixa então eu já fazer um. Eu quero fazer um cadastro. Deixa eu ver aqui certinho. Tá. Na verdade, tá. Eu só vou. Tá certo. Isso é só cadastro. Aqui na minha cabeça eu já tô na publicidade, eu já tô no financeiro. Tá. Isso aqui é só o cadastro? Não, então tá bem tranquilo pra mim. Só o cadastro de pessoa. Depois a gente vai ver quando tu estiver cadastrando um contrato, uma venda de contrato de publicidade, ele vai acabar abrindo essa tela aqui se o cliente não existir, por exemplo, né? Sim. Então, conforme que nem eu te falei, ele vai abrindo as janelas. Essa janela é uma delas. Agora ela é a janela principal porque tu clicou direto no botão pessoas. Mas tu não precisa fazer dessa forma. Quando tu cadastrar uma venda, tu vai direto em contratos. Se tiver que cadastrar o cliente, ele vai abrir essa janela. Entendeu? Entendi. Ele vai abrir essa janela.